Eu vou me dar a liberdade de contar 4 casos, para depois me posicionar a respeito dessa questão do cadastro. E foram casos, um deles de adoção nacional, 3 de adoção internacional, que nós tivemos oportunidade de fazer, de deferir, enquanto éramos juízes da infância e da juventude, naquela época, juízes de menores. Talvez eu e o Antônio Augusto, Adora, acho que não, Reinaldo também não, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar e judicar sob a égide do Código de Melo Matos, posteriormente no Código de... Você também? Ah, é? Finalzinho? Então, nós trabalhamos sob a égide do Código de Melo Matos, posteriormente sob a égide do Código de Menores, de 79, e nós estávamos na ativa quando se discutiu e se aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora, na segunda instância, na medida em que eu componho a Câmara Especial do Tribunal de Justiça, que é a competente para julgar todas as questões que dizem respeito à infância e juventude. Mas, mesmo estando distante da área da infância, depois de promovido para o 2º grau, nós sempre nos mantivemos atualizados e participando, sempre que convocados, de eventos, e tivemos a oportunidade assim, de nos mantermos, como eu disse, atualizados sobre a matéria. Certa ocasião, procurados pela entidade que então o Dr. Carlos representava, nos foi apresentado um casal que pretendia fazer adoção de um menino. Esse menino se chamava Ivan, não sei se você se lembra do Ivan. O Ivan estava institucionalizado já há algum tempo, era um menino de 4, 5 anos, por aí, e nós encaminhamos os dados, o histórico desse menino, a AIB fez a análise, fez o encaminhamento a esse casal, que era lá de Taranto, e vieram. O casal veio, foi autorizado e eles vieram. O marido e a mulher vieram para o Brasil. E nós demos a autorização, depois de ter sido feita a entrevista com o setor técnico, para que eles fossem à entidade conhecer o Ivan. Quando o casal chegou na entidade e foi entrando, abriu o portão, e esse casal foi entrando, tinha uma menina lá que se chamava Rita, não sei se você se lembra da Rita. A Rita veio correndo, abraçou-se à senhora e minha mãe, não é? Essa menina não tinha nada de parentesco com o Ivan. E o casal tinha vindo para o Brasil com o objetivo e com autorização de fazer aproximação, de se entrar num estágio de convivência para eventualmente adotarem o Ivan. Mas aquela reação e aquela posição da menina tocou muito fundo no coração daquele casal, que imediatamente eles acionaram os representantes da entidade, que me procuraram o setor técnico lá da vara, dizendo, olha, nós nós queremos também adotar. E naquela época, é interessante e é importante a gente lembrar desses fatos, graças à atividade da AIB, do Padre Mário, na época que ainda era vivo, nós havíamos tido contatos com o presidente do Tribunal de Milão, que tinha uma ascensão sobre os outros tribunais regionais lá da Itália, e aquela autorização daquele casal era só para adotar um menino, né? Aí eles pediram, tendo em vista toda aquela circunstância, enfim, nós fizemos contato com as autoridades italianas, encaminhamos os relatórios, e o casal acabou adotando os dois. Os dois. A Rita e o Ivan foram adotados pelo menos. Hoje já está com 35 anos o Ivan.
Olha só, olha só, olha só. Né? Não, mas é importante, é importante. Eu tive a oportunidade depois de alguns anos, de visitá-los e ver o quanto foi importante aquela decisão e o quanto foi bom para aquelas crianças. Não é? O quanto foi bom para aquelas crianças. Num segundo momento, num segundo caso, isso eu conto e algumas pessoas que já me ouviram falar vão me perdoar e vão ouvir de novo. Nós tínhamos um menino que havia sido entregue pela mãe, quando pequeno, para uma tomadora de conta. Essa tomadora de conta foi educando esse menino, mas quando ele chegou numa faixa etária de 6, 7 anos, ele começou a ter desvios de conduta, começou a praticar pequenos furtos, e essa senhora procurou a mãe e falou, olha, toma que o filho é seu. Não quero mais o menino, embora fosse fruto da educação que ela havia dado. Aí a mãe recebeu o menino, ficou com ele 2 dias e foi bater lá no fórum. Olha, não quero o menino. Eu chamei na minha sala, conversando com ela, me lembro, eu ainda disse, mas ela me dizendo, ó, doutor, o senhor fique com meu filho, porque senão eu vou matá-lo. Eu não aguento, ele não é meu filho, eu nunca tive relacionamento, contato, e o que ele é hoje é fruto da educação, que é fulana de tal que deu. Então, o senhor tem que dar um jeito nisso. O menino era muito esperto, e eu falei para a assistente social, falei, deixa eu conversar com ele. Aí ele foi na minha sala, sentou na minha frente, falei assim, ô rapaz, o que você está aprontando aí? Por que está acontecendo isso, tal? E o que você quer? Você quer que a gente arrume uma família, um pai, uma mãe para você? Você aceitaria isso? Já que não está dando certo, onde você estava não deu certo, agora com a sua mãe biológica também não está dando certo. Aí ele falou assim, eu quero sim, eu topo. Eu falei, olha, mas é uma coisa para valer. Talvez eu não consiga aqui no Brasil, talvez você tenha que ir para o exterior. Mas como que você imagina que devesse ser a figura do seu pai e da sua mãe? Aí ele disse, olha, meu pai tem que ter barba, tem que ser um homem barbudo. Lembra disso, Carlos? Aí eu acionei o Carlos, procura aí um barbudo. Procura um barbudo. Infelizmente, nós já tínhamos, porque a gente já discutia de muito essa questão do cadastro, mas não com esses, ou pelo menos com esse espírito que se quer ter, ou que se tenha hoje, mas para esse fim que nós usamos nesse momento. Então, nós tínhamos fotografia dos pretendentes à adoção. Né? Eu tinha tido um outro caso, que também veio da Itália, que nós iniciamos uma aproximação, estávamos no estágio de convivência, aí a técnica veio falar para mim, doutor, a criança ela não quer ficar mais com o casal, porque ela está achando a mãe muito feia. Muito feia, você lembra? Aí eu até falei com o Carlos na época, eu trago o casal aqui. Aí, quando a mulher entrou realmente, a criança tinha toda a razão. Toda a razão. Aí até os técnicos, nós conversamos com os técnicos e dissemos, olha, dá uma conversada com a mulher, quem sabe ela vai na cabeleireira, né? Mas não teve jeito. Não teve jeito. Então nós já tínhamos tido uma experiência e vamos procurar um pai barbado, né? E nós tínhamos, era um maestro, eu morava perto de Vêneto, né? E ele veio, foi feita essa aproximação, foi feita a adoção e depois de alguns anos, já uns 3, 4 anos depois, a AIB organizou um evento em Assisi, lá na Itália,
e eu fui convidado para ir fazer uma palestra lá. Aí eu fiz a palestra, quando eu estava descendo do palco, veio um garoto correndo me abraçar. Era o André. Era o André. Era esse menino que tinha sido adotado por esse maestro barbudo. Hoje ele é professor de capoeira. Hoje ele é professor de capoeira lá? É? Olha só. Olha só. Deu certo. Deu certo. Num outro momento, uma criança havia também sido deixada com uma pessoa, porque estava educando, tomando conta, e havia ficado porque a mãe iria se ausentar para visitar os seus parentes lá no norte, no nordeste, e ela ficou. E a mãe tinha deixado um dinheirinho que era para comprar o leite, comprar o necessário para o sustento daquela criança por um determinado período. E essa mãe, passado o decorrido daquele prazo estabelecido, não voltou, não retornou. E essa senhora foi lá no fórum e disse, olha, aconteceu isso, a mãe deixou aqui, deixou um dinheiro, eu estava tomando conta, só que a mãe já passou 1 mês, 2 meses, a mãe não retorna, não tenho notícias dela, e eu não tenho condições de ficar com a criança. Não tenho condições. Aí vamos procurar lá no nosso cadastrozinho um casal que estivesse aguardando, que tivesse um perfil, que se dispusesse a ficar com aquela criança, com a perspectiva de uma adoção, mas até que nós resolvêssemos a questão da destituição, então, do Padre Poder, não era do Poder Familiar, chamava-se Padre Poder naquela época. E nós entregamos essa criança a esse casal, e iniciou-se o estágio de convivência. A criança já estava com quase 2 anos de idade, já mais de um ano com esse casal, quando certo dia aparece a mãe. Aparece a mãe. E foi uma situação extremamente complicada, porque a mãe havia ido visitar os seus parentes efetivamente lá no Nordeste, ela sofreu um acidente, ficou hospitalizada, incomunicável, por vários meses, ficou em estado de coma, e no fim ela conseguiu se recuperar, conseguiu reunir recursos financeiros e voltou para São Paulo na busca de sua filha. Aí o drama foi enorme. Como comunicar isso aos pretendentes? Como administrar isso? Porque aquela criança com quase 2 anos de idade já tinha introjetado as figuras daquelas pessoas que estavam no processo de adoção, como o seu pai, como a sua mãe. Ela era muito bem tratada, era uma família de classe média que eles não tinham filhos, estavam se preparando, estavam preparados para aquela situação, mas não estavam preparados para aquela situação do rompimento, né? E foi um drama mesmo, triste. E nós tivemos, tendo em vista toda aquela situação peculiar, né, do caso concreto, nós tivemos que decidir pela devolução daquela criança à sua genitora. E os pretendentes à adoção, extremamente preocupados com a situação da criança, porque a mãe morava numa favela, não tinha recursos, estava voltando para São Paulo, arrumando emprego para se sustentar e sustentar a sua filha. Eles vieram, no dia que vieram para devolver a criança, eles trouxeram uma mala com todas as coisas, brinquedos, roupinhas, enfim, todo o enxoval da criança eles vieram, trouxeram e entregaram. Aí eu dei uma determinação ao meu setor técnico, falei, olha, eu quero que vocês façam visitas semanais. Quero que vocês vão lá semanalmente.
apenas para verificar, não é para absolutamente coagir, mas é uma situação delicada, eu quero que vocês fiscalizem isso e acompanhem para ver se a criança está bem. E foi o que foi feito. E o casal havia dado para que eles levassem um carrinho de bebê, que assim pelo menos ela vai ter aonde dormir, aonde ficar. Aí, depois de uns 15 dias, ou 3 semanas, os técnicos voltaram e me disseram: doutor, nós fomos lá e o carrinho está na porta do barraco com uma plaquinha de vende-se. A mãe tinha colocado à venda o carrinho. Falei, vai lá e convida a mãe, traga a mãe, vamos conversar com ela. Aí ela veio, eu conversei com ela, falei, por quê? Não consegui emprego, a situação está difícil, estou vendendo o carrinho, estou vendendo outras coisinhas que eu tenho, porque eu preciso comprar o leite, eu preciso comprar alimentos para a criança, etc, etc. Muito bem, falei, olha, vamos ver, nós temos que encontrar alguma solução. Naquela época nós tínhamos aquela colocação familiar que o Estado dava, e o poder, através do juiz de menores, nós tínhamos uma verba. Falei, vamos encaixar, mas eram importâncias irrisórias, para ver se a gente ajudava. Tal. Bom, enfim, encurtando a história. Passados 4, 5 meses, um dia, eu estou lá na minha sala, vem a técnica e fala, doutor, o senhor não sabe o que vai estar acontecendo. A mãe está aí com a criança e ela quer devolver a criança para aquele casal. Para aquele casal. Porque eles não tiveram mais contatos. Eu havia aconselhado que não tivesse mais contato, porque ia ficar muito mais difícil, tanto para a criança como para eles. Aí eu falei, vamos ligar. Até eu fiz questão, eu falei, liga para o rapaz lá, para o pretendente de adoção, que eu quero falar com ele pessoalmente. Aí ligamos lá no meu gabinete, eu liguei, ele atendeu, me identifiquei, eu falei, olha, aconteceu isso, assim, 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 e a menina, a mãe está entregando aqui agora em caráter definitivo. Nós já tínhamos ouvido, já tinha feito os estudos, já não havia a mesma possibilidade. Vocês têm interesse ainda em assumir essa criança? Ele falou, olha, de minha parte, claro que eu tenho, mas eu preciso falar com a minha mulher, porque para ela foi terrível esse rompimento. Eu falei, então... E ele falou, eu vou falar com ela já e dou um retorno, e mesmo porque hoje o dia era, coincidentemente, era o dia do aniversário dela. Né? Aí ele ligou, deu 5 minutos, ele deu um retorno, mas é claro que nós queremos. É claro que nós queremos. Esses exemplos, esses casos concretos que nós enfrentamos, e que agora estou tendo até alguns retornos, porque depois a gente perdeu o contato e a gente fica feliz de verificar que as adoções deram o resultado necessário, esperado, que se assegurou àquelas crianças a garantia que já existia e que sempre existiu, mesmo antes de estar contida na Carta de 88, que é o direito a uma família. E nos mostra, por um outro lado, que não é um simples cadastro que vai resolver a questão. O cadastro tem que existir, e isso nós pregávamos lá atrás, como um norte, mas não para que se faça a aproximação de acordo com a sua colocação na lista e de acordo com aquela criança que chegou. Não existe, como existe lá na Itália, a figura do abinamento, do casamento. Nós temos que encontrar o casal certo para determinada criança, para aquela criança. E nós temos que fazer, ao meu ver, e isso o Dr. Antônio Augusto batalha muito, fala com toda a razão. Nós temos que fazer e procurar fazer uma interpretação sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente. As regras que foram instituídas quando da sua redação original
vem sofrendo ao longo dos anos, e me permitam que se faça um parênteses aqui. Durante muitos anos se pretendeu instituir-se, ou procuraram fazer algumas alterações no Estatuto, e isso, o Ministério Público de São Paulo, que estava à frente disso, e mesmo magistrados atuantes das associações, da Associação Brasileira de Magistrados, da Abraminge, se posicionavam contra, porque tínhamos receio de que se abrisse a possibilidade de alguma alteração, outras viriam e nós perderíamos o controle da situação. E foi o que efetivamente aconteceu. Algumas alterações foram introduzidas que não guardam relação com a proposta e com a redação original da lei. Se os senhores pegarem no artigo 45, porque no artigo 45 do ECA, quando fala que a adoção ela depende essencialmente de consentimento. Isso nós já tínhamos lá no Código de Menores. A adoção ela sempre foi, por excelência, consensual. Sempre o legislador assegurou aos pais ou à mãe o direito de escolher a quem entregar a criança. O que não poderia acontecer, e que nós não admitimos e não aceitamos, é a comercialização, é que alguém acabe levando alguma vantagem financeira, econômica, em cima da entrega de uma criança à adoção, à guarda, à tutela, ou seja lá o que for, a forma de colocação que for. Mas a adoção, ela depende de consentimento. Diz ainda o Estatuto. E essa regra, ela não se coaduna com aquilo que foi posteriormente colocado no seu artigo 50, quando diz, olha, só pode adotar agora quem tiver no cadastro. Só pode adotar. A não ser que nós, operadores do direito, encontremos a fórmula, ou interpretamos e encontremos a fórmula mágica de dizer, bom, isso aqui é meramente formal. Se esse casal que está aqui é o casal que é adequado a essa criança, mas ele não está no cadastro, eu coloco o nome no cadastro. Isso é uma mera regularização formal. Sempre achamos, eu já disse e repito, que a figura do cadastro é importante para orientar em determinadas situações a colocação da criança. E isso nós trouxemos, e eu me coloco nessa situação como um dos que, juntamente com o Antônio Augusto, nós trouxemos para o Brasil essa ideia, porque nós vimos, primeiramente na Holanda. Na Holanda havia um cadastro de pretendentes à adoção. As pessoas que se inscreviam nesse cadastro, se eles pretendiam adotar uma criança normal, sem nenhum problema físico, sem nenhum problema de natureza psicológica, eles faziam um curso de X meses. X meses. Depois desse tempo, eles recebiam uma habilitação, se favorável, eles podiam adotar uma criança, fosse na Holanda, fosse em outro país. Se o casal se inscrevesse e dissesse, olha, eu quero adotar e me disponho a adotar uma criança que tenha alguma deficiência, eles tinham que fazer um curso diferenciado. Eles tinham que ser preparados para receber uma criança com aquelas características. E quando nós estivemos lá na Holanda, participando de eventos, verificando isso, nós trouxemos para o Brasil essas ideias, porque nós não tínhamos nada disso na época. Mas não era para fechar e enfechar a colocação, tentando se fazer um casamento entre aquele que estivesse cronologicamente no primeiro lugar da fila com aquela criança que de repente apareceu para adoção. Além disso, o próprio Estatuto ele diz que no seu artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E entre esses direitos fundamentais está o direito de ter e de
ser criado no ambiente familiar. Além disso, o artigo 6º estabelece que, na interpretação da lei, do Estatuto, tem que se levar em consideração os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais, coletivos e a condição da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, na verdade, o que nós temos que ter? E o centro de tudo é a criança. Nós tivemos recentemente 2 casos. Um deles, me permita, não vamos citar nomes aqui, mas me permita, Antônio Augusto, de lembrar. Nós tivemos recentemente 3 casos, na verdade. Um deles foi do Dr. Antônio Augusto. De crianças que já estavam há mais de ano, criança com 1 ano e meio, quase 2 anos de idade, sendo criadas, essas crianças sendo criadas pelos pretendentes à adoção, que não estavam inscritos no cadastro, e que, de repente, alguém noticiou isso ao Ministério Público, e o Ministério Público, pura e simplesmente, requereu e o juiz deferiu. Retire-se a criança do casal, coloque-se essa criança num abrigo, num abrigamento. Gente, eu tenho uma neta de 2 anos de idade. Eu vejo a ligação que ela tem com a gente, nós, avós, a ligação que ela tem com a mãe. Eu vejo que quando ela às vezes passa o dia em casa, a mãe está trabalhando, e quando a mãe chega, aquele apego, aquela ligação, ela quer tocar na mãe, ela reconhece aquela pessoa, aquela figura como o ente que a protege, o ente que a alimenta, o ente que a ama. E como que eu posso, depois de 2 anos, pura e simplesmente tirar uma criança e jogar no abrigo, para que no dia seguinte ela abra os olhos, acorde e veja pessoas estranhas? Isso, na minha cabeça, não tem cabimento e fere o âmago, o espírito daquilo que está contido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não houve nenhuma irregularidade a nível de comercialização, de vantagem pessoal. Nós não podemos, em situações como essa, como tais, de pura e simplesmente retirar as crianças, porque nós estamos esquecendo de analisar e de considerar a criança. Aqui, no parágrafo 1º do artigo 28, o Estatuto diz aqui, sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvida. E quando está isso que está escrito aqui, não é o ouvir, quando a criança consegue se manifestar, de dizer a sua vontade, o seu desejo. É de sentir a criança. É para isso que nós temos o corpo técnico, nós temos assistentes sociais, psicólogos, para que estejam presentes, que constatem, que verifiquem a situação. E que transmita, olha, essa criança está dizendo que é aqui que ela tem que ficar, é aqui que ela tem que ser criada. Senão nós estaríamos violando esse dispositivo. Nós estamos até organizando, já vou concluir, nós estamos organizando, a Beatriz está organizando um evento, e nós fizemos na minha sala uma reunião essa semana passada, que vai versar sobre um tema que eu acho que nós deveríamos até, eu vou falar com ela para chamá-lo, e chamar o AB para participar, que é sobre a adoção dos filhos do crack. Filhos do crack. As moças, as jovens viciadas em crack, que estão entregando as suas crianças e as dificuldades que estão ocorrendo para a colocação dessas crianças em famílias substitutas. Mas o que é importante disso, foi um relato que eu ouvi essa semana, é que essas mães, elas vão aos hospitais, o local onde elas dão à luz, e elas viram as costas e é como se não tivesse acontecido nada. Elas não querem ter o mínimo contato com o seu rebento.
Já vou parar. Muito bem. Alguns anos atrás, eu tinha esse livro, eu não sei se eu emprestei para o Carlos, ele não me devolveu, mas eu tinha um livro que eu havia ganho de presente, que era de uma escritora, de uma psicóloga francesa. E esse livro, o título dele em português seria assim, mais ou menos, o amor conquistado. E essa psicóloga havia desenvolvido uma tese dizendo que não existe o amor maternal, como também não existe naturalmente o amor da criança para com o filho. E que esse amor tem que ser conquistado. Foi a tese que ela desenvolveu. E a gente percebe, não vou dizer que isso seja verdade ou não seja verdade, mas a gente percebe em algumas circunstâncias, como esse exemplo que eu estou dizendo, dessas moças que têm a luz e que viram as costas pura e simplesmente, ela não tem o amor que nós conhecemos e que nós esperamos que veremos que todas as mães tenham. Uma ocasião, é o último caso que eu vou contar. Eu estava numa audiência, a técnica, estávamos lá no fórum, a técnica falou assim, tem uma mãe que quer entregar uma criança. Ela quer entregar a criança e quer entregar em adoção, em caráter definitivo. Muito bem, vamos. Vocês já tentaram? Não tem. Ela arrumou um homem, o homem falou que fica com ela, desde que ela não tenha com a criança. Não fique com a criança. O menino tinha mais ou menos 3 anos de idade e tinha perfeita compreensão do que estava acontecendo na vida dele. Aquela moça sentou-se na minha frente, na sala de audiência, com a criança no colo, e dizendo, não quero ficar com ele. O menino chorando, olhando para a mãe, as lágrimas correndo, e não teve nada que a demovesse em sentido contrário. Nada. Nada. Então, eu até, em determinados momentos, acabava acreditando e aceitando a tese escrita por aquela psicóloga francesa. Finalmente, quando nós falamos agora há pouquinho, invocando o artigo 45 do Estatuto da Criança, no consentimento, e isso é importante que se diga, esse dispositivo que acabou posteriormente com as alterações ocorridas em 2009, que foram introduzidas, a questão do cadastro, da adoção internacional, fruto também da Convenção de Haia, algumas coisas, eu não estou dizendo que coisas que tenham sido inseridas sejam todas ruins, não, pelo contrário, nós temos coisas excelentes, ideias novas que foram introduzidas no Estatuto, mas esse artigo 45, que remanescia, até era fruto do que continha já o Código de Menores de 79, sobre a adoção consensual, ela apenas, porque quando nós vamos falar em adoção, agora eu vou falar sobre o prisma jurídico, a adoção ela é consensual por excelência, ela depende do consentimento por excelência, que é assim que diz o Código. Mas, excepcionalmente, ela pode ser feita com a prévia destituição do quarto poder, ou do poder familiar, ou se os pais forem falecidos, então esse poder familiar já desapareceu também, já se extinguiu, à luz do Código Civil. Mas para que serve esse consentimento? Ele não importa na perda do poder familiar, ele apenas permite que o processo de adoção prossiga, para que no final, com a sentença de adoção, o poder familiar se extinga à luz do que dispõe o Código Civil. E por isso é que eu sempre digo, insisto e insistia lá atrás, na luz do Código de Menores, à luz da redação original do Estatuto, que esse consentimento ele implica na necessidade de que o pai ou a mãe ou os dois saibam quem está adotando a criança. Ela não pode dar um consentimento, não concebo a possibilidade de alguém dar um consentimento sem saber para quem aquela criança está sendo entregue. É isso, gente. Muito obrigado, avancei no tempo. Uma honra muito grande ter estado aqui. Eu não vou poder, infelizmente, ficar até o fim, porque eu tenho outros compromissos, mas parabéns novamente e muito obrigado, senhores.